Olá, tudo bem? Mais um conteúdo sendo produzido aqui por mim e pelo Anderson, e é uma continuação de um outro tema que nós já falamos anteriormente, que é sobre inteligência positiva. O Anderson pôde caracterizar para a gente na última aula como é que funciona, o que é e a importância da inteligência positiva. E hoje ele vai falar um pouquinho mais sobre isso. Ele vai falar sobre os sabotadores que muitas vezes nós nem percebemos ou os percebemos, mas não damos conta de quão importante eles são para nos atrapalhar na nossa jornada e na nossa vida. E o Anderson vai falar um pouquinho sobre isso, né, Anderson? Bom dia, meu amigo. Bom dia, meu irmão. Tudo bom? Tudo jóia, tudo Oi, ótimo. gente. Tudo bom com vocês? Esperamos que vocês estejam muito bem aí. Opa, a câmera estava aqui meio fora do lugar. Pois é, vamos continuar hoje. O assunto inteligência emocional, assim como inteligência emocional, são assuntos muito extensos, porque eles basicamente permeiam o modo como nós vivemos as nossas vidas. Então, você imagina que desde a hora que nós viemos a esse mundo até o momento em que nós vamos embora, nós somos permeados aí pela nossa inteligência emocional, inteligência positiva. Nós temos as duas, né? A gente só precisa saber se a gente está usando essas duas inteligências da melhor forma, como uma forma de nos ajudar, nos impulsionar para frente, ou se nós estamos usando elas como verdadeiras âncoras, né? Que nos puxam e nos deixam sempre no mesmo lugar, sem conseguir avançar. Então, continuando o tema inteligência positiva, nós vamos falar aqui sobre que nós temos dois cérebros, né? Nós temos um cérebro que está preocupado sempre naquela premissa básica, que é luta ou fuga, que é a nossa sobrevivência, e um outro cérebro, que é o cérebro mais recente, que é aquele que a gente precisa direcionar a nossa atenção, que a gente precisa direcionar a nossa... ele é mais analítico, né? Então, a gente precisa parar para poder avaliar, reavaliar a nossa vida e ponderar as nossas ações a partir de então. E nós vamos, sem mais delongas aqui, compartilhar a nossa tela para mostrar isso para vocês. O tema de hoje é sabotagem. Sabotagem é um nome ruim, né? É um nomezinho pejorativo, né? Toda vez que a gente fala em alguém sabotando alguém ou alguma coisa nos sabotando, nós ligamos isso diretamente a algo que quer nos atrapalhar, algo que quer nos impedir de fazer alguma coisa ou nos impedir de seguir adiante. E aí eu pergunto para vocês, qual que é a relação entre a sabotagem e o nosso nível de felicidade e estresse? E a relação é total, gente, porque dependendo da forma como nós encaramos os fatos, os desafios que acontecem na nossa vida, nós podemos tratar de uma forma ou de outra a nossa felicidade e o nosso estresse. Como eu falei na aula anterior, as pessoas elas esperam por coisas, por situações acontecerem para então serem felizes. E aí essa felicidade, ela acaba sendo uma felicidade momentânea, porque se eu não estou feliz com o que eu ganho, se eu não estou feliz com os meus rendimentos, a partir do momento que eu recebo um aumento, um impulsionamento de grana, eu fico feliz. Mas daqui a algum tempo, para umas pessoas um pouco mais, para outras um pouco menos, eu volto a ficar infeliz de novo, porque eu preciso de uma outra motivação para ser feliz. E a gente entendeu que, de fato, o que a gente precisa nessa vida é a gente precisa entender que a felicidade vem antes do nosso sucesso. A gente precisa ser feliz. Nós precisamos nos percebermos pessoas felizes, entender que isso vem de dentro, né? É algo que vem de dentro, para que então nós possamos buscar aí o nosso sucesso, seja lá qual for a definição de sucesso para você. E aí, essa relação, né, que eu faço aqui, conquista de objetivos versus felicidade duradoura. Tem pesquisas, né, sobre felicidade que ela fala o seguinte: as pessoas conquistam objetivos e logo depois a felicidade ela regride para aquele nível de felicidade de referência, pouco tempo depois dessa conquista dos objetivos. Então, você tem algo, você olhando num gráfico, a sua felicidade de referência ela está aqui, daqui a pouco você conquista alguma coisa, algo aconteceu, você tem um pico, e aí você fica pouco tempo nesse pico e volta de novo para aquela sua felicidade ali de referência, né? Aquilo que você vive ali, eu sou feliz, né? Estou aqui
estou de boa, nada de mal me acontece, nada de mal me acontece, eu estou nesse nível de felicidade aqui. E a felicidade extrema, ela dura pouco tempo, de acordo com as suas realizações, tá bom? Continuando aqui, eu falei sobre 2 cérebros, né? Nós temos um cérebro que é o cérebro sobrevivente, que é aquele que é muito antigo, desde que o mundo é mundo, desde que os primórdios, né? Os nossos primórdios, eles apareceram aqui nesse planeta, que ele só pensa nessas coisas. Sobrevivência física e emocional, as respostas de perigo para poder determinar se é uma situação de luta você consegue enfrentar ou se não consegue para você fugir. São as rotinas do dia a dia, aquelas coisas automáticas que a gente faz ali sem nem perceber. Para quê? Para economizar energia e gastar energia em algo que realmente for grande, que for necessário, quando você precisar enfrentar, né, um grande desafio. São as nossas emoções e sentimentos armazenados de muito tempo. Muitas das ações que nós repetimos hoje são coisas que os nossos primórdios lá atrás faziam. Então, nosso vínculo com os primórdios, né, com os primeiros, nossos ancestrais, eles são muito fortes. E eles, de certa forma, baseiam muitas das nossas ações hoje, principalmente essas que ficam no campo do cérebro sobrevivente, no campo do cérebro sábio. E nesse cara aí, no cérebro sobrevivente, é onde habitam os nossos sabotadores. Esses caras, nós vamos falar sobre eles, nós vamos conhecer e vamos determinar, vamos estabelecer aqui as características dos sabotadores. Esses caras moram no nosso cérebro sobrevivente. Do outro lado, nós temos o nosso cérebro sábio, que é o cérebro que foi desenvolvido, vem se desenvolvendo, né, há poucos milênios, né? Ele vem se desenvolvendo aí recentemente. Então, ele é sofisticado, altamente evoluído, está em desenvolvimento, como eu falei. O nosso circuito da empatia, a nossa relação com pessoas, preocupação com o outro, se colocar no lugar do outro, as emoções mais refinadas, mais sofisticadas, habitam o nosso cérebro sábio, a nossa capacidade de análise clínica, os nossos relacionamentos e as descobertas. Todos eles moram no nosso sábio. Só que, vocês sabem, a gente falou isso aqui, comentei isso na última aula, apenas 20% dos indivíduos, 20% de nós, usamos o nosso cérebro sábio na sua capacidade plena. 80% de nós, nos baseamos as nossas decisões, as nossas ações no nosso cérebro sobrevivente. Ou seja, nós deixamos, na maior parte do tempo, quem toma conta da nossa vida são os nossos sabotadores. E é por isso que nós enfrentamos os desafios de forma, às vezes, imatura, de forma, às vezes, automática, sem avaliar a situação, sem ter elementos, né, sem poder compor e avaliar elementos que nos levem a uma decisão mais assertiva sobre as coisas. Então, os nossos cérebros, eles são alimentados aí por regiões, os nossos pensamentos, eles são alimentados por regiões diferentes do nosso cérebro. Nós podemos ser motivados demais, né, por várias coisas, mas cada uma das nossas motivações, das nossas ações, elas são alimentadas por partes diferentes. Algumas pelos nossos sabotadores, algumas pelo nosso cérebro sábio. Aí você fala assim, mas eu, com relação aos meus projetos de futuro, aos meus objetivos, eu consigo conquistar apenas usando o meu cérebro sábio, apenas conhecendo todos esses elementos, apenas tendo um índice QP. Quem não sabe o que é índice QP, volta na aula anterior, que a gente falou sobre isso. Um índice QP a partir de 75? Não. Você consegue chegar nos seus objetivos também usando ali, como a grande maioria das pessoas, os seus sabotadores. Só que o caminho será muito mais tortuoso, o caminho será muito mais difícil. Vocês lembram que nós já falamos aqui sobre vencer a guerra, mas ter vencido a guerra com toda a tropa destruída, com todos os soldados ali, sabe, dilacerados. Não é aquela vitória saborosa, é aquela vitória para dizer, eu venci. Mas você passou por grandes dificuldades que você poderia ter transformado esse caminho num caminho mais saboroso, né, de você passar por ele. Então, aquela parte lá que possui mais força determina a forma como é que você vai lidar
com os seus sabotadores. E quem são esses caras, né? Quem são os sabotadores? São eles aqui, ó. Nós temos o crítico, esse crítico, e aí eu quero que vocês entendam o seguinte: o crítico, ele pertence a todos nós. Todos nós temos em comum o crítico, ele faz parte. Porém, o crítico não atua sozinho, ele precisa de mais um sabotador cúmplice. Se a gente olhar para cada um desses caras aqui, nós vamos entender, vamos perceber que nós temos um pouco de cada um deles, um pouco, mas o crítico e mais um são os que definem, são os que permeiam a nossa vida na maior parte do tempo. Nós podemos mudar, nós podemos minimizar a força desses sabotadores e enaltecer a força do nosso sábio, minimizando aquela vozinha, sabe? Aquela vozinha que você ouve para dizer faz isso porque isso é bom para você e nem sempre é bom, porque lembra, o sabotador habita no nosso cérebro sobrevivente. Ele só quer saber de duas coisas. Ele só quer saber de sobreviver e ele só quer saber de procriar. Só. Ele não quer saber de mais nada. Então, quando você diz assim, eu vou fazer atividade física, ele diz, opa, peraí, calma. É questão de sobrevivência? Para que você vai fazer isso? Você precisa disso para se manter vivo? Calma, economiza essa energia. E aí ele vai jogar aquelas desculpas que são muito convincentes, são justas, né? São desculpas que são muito honestas. E aí você diz, opa, mas calma, eu estou com o meu tornozelo doído hoje, eu não posso ir para a academia. Ou hoje está caindo uma tempestade lá fora, as ruas estão alagadas, tal, eu não vou. Então você tem justificativas que são muito justas, né, para poder te manter ali no seu centro de preservação, sem gastar a sua energia. E, como eu disse, esse cara age sempre em cumplicidade com mais um. Pode ser o insistente, pode ser o prestativo, o hiperrealizador, a vítima, o hiperracional, o hipervigilante, o inquieto, o controlador e o esquivo. E aí, qual é o sabotador cúmplice do seu crítico que habita aí no teu cérebro sobrevivente, que provavelmente toma conta da maior parte das suas ações, da maior parte das suas decisões? A gente vai conhecer esses caras a partir de agora, tá? Antes da gente entrar aqui neles, vamos falar aqui um pouco sobre as motivações, tá? O que é importante a gente saber sobre as motivações, né? Tanto a natureza quanto o ambiente são fatores importantes que o cúmplice, né, que age ali em conjunto com o seu crítico, e que ele precisa, né, para viver. As nossas motivações e o estilo pessoal de lidar com os desafios também são importantes. Essa questão da motivação, elas são fundamentais, né, para a base das nossas necessidades da sobrevivência emocional. Então, tanto as nossas motivações quanto aqui o nosso estilo, eles permeiam e definem aí a base das nossas necessidades de sobrevivência emocional. Todos nós temos uma necessidade de sobrevivência emocional. O Emerson está falando em algumas aulas aí sobre a inteligência emocional, e vocês vão perceber que essas duas coisas, a inteligência positiva e a inteligência emocional, elas se entrelaçam, né? Elas caminham ali se entrelaçando em muitos pontos, e a gente vai conseguir entender isso a partir do momento que nós estamos compondo aqui os dois assuntos. Então, os nossos motivadores são três. Cada um de nós é permeado por uma dessas três motivações emocionais. A primeira é independência, independência dos outros e limites em relação a eles. Aquela coisa, são as pessoas que são mais independentes, não gostam muito de gente ali se envolvendo ou se metendo nas suas ações, no seu dia, nas suas coisas, e quer sempre manter um limite, uma distância em relação às outras pessoas. São as pessoas que agem ali, na maior parte do tempo, por sua conta, né? Preferem agir dessa forma. As outras motivações emocionais são as pessoas que têm a aceitação, né, como uma motivação emocional mais
mais característica. Imagem positiva, são aquelas pessoas que querem sempre preservar uma imagem positiva, uma imagem bacana, uma imagem legal, uma imagem de pessoa próspera em relação às outras pessoas. E a outra motivação emocional é com relação à segurança. Controle ou minimizar as ansiedades da vida. É assim, eu me mantenho, eu quero que as pessoas saibam que eu me mantenho aqui tranquilo, seguro, que nada do que está acontecendo aqui me afeta, e eu sou uma pessoa que consigo lidar bem com as dificuldades do dia a dia. Com relação aos estilos, também nós temos como característico aqui um dos três. Primeiro estilo é o estilo de afirmar. Controlador, você toma as atitudes, ele está muito ligado lá com... Se você tem um estilo, se você tem uma motivação ligada à independência, um estilo de afirmação, você é aquela pessoa super, mas super independente, aquela pessoa que tem... E é engraçado, porque o vínculo dessas duas coisas determina muito qual que é o seu sabotador cúmplice do seu crítico. Na verdade, o estilo e a motivação emocional, essas duas coisas são que vão definir aí qual que é o seu sabotador cúmplice. Afirmação. Então, controlador, você que toma as atitudes que exigem a realização de independência, controle ou segurança. O outro estilo pode ser o estilo de conquistar. Conquista da realização da necessidade ou independência, aceitação ou segurança. É alguém que está em busca disso, em busca de ter e de manter essa necessidade de independência, aceitação e segurança. E o outro estilo é o estilo de evitar. Você se afasta ou afasta a atenção das suas atividades, pensamentos ou sentimentos. Pessoas mais pragmáticas, pessoas que procuram mais o sentido objetivo das coisas. Então, você vai identificar nesses três estilos e nessas três motivações, qual dos três é mais característico em você. E aí nós vamos entrar aqui, propriamente dito, nos sabotadores. Vamos começar com o que é comum a todos nós, que é o crítico. Quem que é esse cara? Esse cara é altamente destrutivo. Esse cara é aquela vozinha que fica aqui dizendo: oh, você não foi bem nisso, você não foi legal nisso, você podia ter sido melhor, você podia ter se preparado mais, ou isso aqui não está bom o suficiente. É aquela voz que te cobra, né? Todos nós somos muito críticos de nós mesmos. E aquela vozinha que te cobra, que te cobra, que te cobra, que amarreta você. Às vezes você foi até bem, às vezes você tomou uma ação, uma atitude que não deu um resultado que você esperava, mas não era para tudo isso, mas ele fica ali te martirizando e acabando com você. Então, é comum a todos os indivíduos, te leva a encontrar... Opa, deixa eu tirar aqui isso que está me atrapalhando aqui. Te leva a encontrar defeitos em si mesmo, nos outros e nas circunstâncias. Ninguém é bom o suficiente para você, né? É aquilo, é sempre aquela nossa vozinha que diz: pô, se você quer bem feito, faça você mesmo, não delegue a alguém. Raiva, ansiedade, estresse, decepção, vergonha, todos esses nossos sentimentos, quem é responsável por ele é o nosso crítico. É confundido com a voz da razão. Você sabe, você já ouviu aquela vozinha em você dizendo: ah, eu gostaria de fazer isso, mas a minha voz da razão está me dizendo para fazer aquilo. Ou então, se você tomou uma atitude que foi muito... foi enérgica demais numa determinada situação, você se conforta, se consola, pensando: eu fiz porque tinha que ser feito, era a coisa certa a fazer. Se justifica dizendo que sem ele, nós seríamos preguiçosos e sem ambição. Né? Então, esse é o nosso crítico. Ah, ele é de todo mal? Não, ele é importante. O nosso crítico é importante. Sabe qual é o problema? É a gente não saber usar o nosso crítico com sabedoria. É a gente nós deixarmos que o nosso crítico tome conta da nossa vida e das nossas ações. Então, esse cara aqui é comum a todos nós. Vamos olhar agora os cúmplices e você, baseado ali na sua motivação, qual das três é mais característico em você, qual dos três estilos é mais característico em você, você vai começar a olhar agora para esses cúmplices do crítico, os sabotadores cúmplices, e você vai conseguir identificar com as caracterizações aqui qual que se identifica, qual que está mais presente em você. E por que é importante a gente reconhecer qual que está mais presente? Porque na hora que alguma coisa vier na tua cabeça para tentar te minar ou te atrapalhar, você vai reconhecer que é o seu crítico e não aquilo que, de repente, se impõe como verdade absoluta sobre uma determinada situação. Então, é importante que você, na hora que você souber qual que é o teu, você consiga, inclusive, o Xar, que é o cara que
desenvolveu, aperfeiçoou e trabalha muito essa questão estuda muito essa questão da inteligência positiva, nos aconselha a dar um nome para o nosso crítico, para o nosso sabotador, ou para o crítico e para o cúmplice, né? Para os nossos dois principais sabotadores. Toda vez que eles aparecerem, você identificar que é o sabotador, você chama ele pelo nome, e é interessante, porque na hora que você faz isso, ele perde força. Experimenta. Identifica com qual deles você é mais característico em você. E na hora que ele dá um nome para ele, por exemplo, eu chamo o meu de imbecil. Na hora que ele aparece aqui, seu imbecil, eu sei que é você. E é impressionante como ele perde força. Como, por exemplo, num fracasso, alguma coisa que você tentou fazer, ela não deu certo. Começam os teus sabotadores ali a te atormentar com isso. Você olha para ele aqui, seu filho da mãe, seu imbecil, seu, sabe? Eu sei que é você que está agindo aqui. E aí, imediatamente, você percebe que ele perde força quando ele é identificado. Seguindo aqui, então, quais são os próximos? Temos aqui o nosso insistente. Será que é esse que está mais presente em você? Tem necessidade de perfeição. Alguém aqui é perfeccionista? Ordem e organização aos extremos. Sabe? Pessoas que têm até toque com isso, com organização, tudo no lugarzinho, tudo perfeitinho. Deixa você e as pessoas ao seu redor ansiosas e nervosas. Pelo tamanho, o teu nível de exigência de perfeição. Quem nunca teve, de repente, alguém, um chefe, né, um líder, que era extremamente perfeccionista e que na hora que ia te pedir alguma coisa, você já tremia ali, porque era muito complicado você entregar as coisas na perfeição que aquela pessoa exigia. Drena a sua energia e a dos outros com medidas extremas desnecessárias de perfeição. A gente aqui no MCA sempre temos aquele lema: feito é melhor do que perfeito. Tudo é uma evolução, mas tem gente que, se não tiver perfeito, tem gente que está com um projeto aí há 5, 10, 15 anos embaixo do braço, esperando o projeto ficar perfeito para poder colocar ele à prova. Se a gente fosse ficar aqui esperando o MCA ficar perfeito para colocar ele à prova aqui para vocês, nós não iríamos ter daqui a algum tempo coisas para a gente lembrar e perceber a clara evolução disso até o presente momento. Se a gente olhar lá para trás, para os primeiros vídeos, as coisas que a gente ia fazendo, e não tem muito tempo, a gente já percebe que há uma grande evolução nisso. Eu individualmente comecei a gravar uns vídeos, tem uns 2 anos, havia parado, e eu olho para aqueles vídeos lá atrás e já percebo que há uma grande diferença de lá para cá. Então, a vida é isso, uma constante evolução. Não espere que os teus projetos fiquem perfeitos, porque eles nunca serão perfeitos. Nós iremos morrer e não conseguiremos fazer coisas perfeitas. Frustração com a ausência da perfeição e a sua vozinha da mentira, a vozinha desse sabotador aqui do insistente, ela disfarça em mentira e disfarçada em mentira, prega o perfeccionismo. Diz que, se não for para fazer perfeito, nem vale a pena você fazer. O próximo aqui é o prestativo. Putz, esse prestativo aqui, cara, você elogia, ajuda, salva constantemente os outros na expectativa de receber troca de aceitação e afeição. Você já encontrou com alguém que faz tudo, mas tudo. Ela abnega de viver a sua própria vida para viver em função de fazer as coisas pelas outras pessoas. Esse é o prestativo agindo. E o prestativo, ele só quer fazer isso por um objetivo: troca de tudo isso por afeição e respeito das outras pessoas. E quando ele não recebe, nossa, aí o mundo acabou para ele. Aí aquelas pessoas que ele tanto ajudou, que ele tanto fez, essas pessoas são as piores pessoas do mundo. Essas pessoas acabam entrando em depressão, vivem num nível de ansiedade extremo, deixam de viver a sua própria vida. Faz com que você perca de vista suas próprias necessidades e se ressinta dos outros, que eu acabei de falar. Encoraja os outros a tornarem-se bastante dependentes de você. Pô, tem gente que... Quem é que não quer? Alguém fazendo tudo por mim, alguém, sabe? Basta eu estalar os dedos aqui que essa pessoa está ali, né, para fazer o que eu precisar, e acaba tornando, né, as pessoas dependentes, né, dele. A sua vozinha da mentira diz que é bom agradar os outros.
pois agradar aos outros, pois é o certo a fazer. O hiperrealizador te deixa dependente de desempenho e realizações constantes para ter respeito e validações próprias. São aquelas pessoas que sentem que só serão respeitadas e vistas pelos outros se tiverem sempre se superando, sempre... sabe os workaholics? Trabalhadores que não param, trabalham 10, 12, 18 horas por dia e estão sempre buscando, e a vida segue passando. Foco no sucesso exterior. Não interessa o que está aqui dentro, não interessa as minhas realizações aqui dentro. O que interessa é como as pessoas estão vendo a minha evolução, como as pessoas estão percebendo o meu sucesso, como as pessoas estão percebendo a minha concretização cada vez e a minha realização cada vez maiores. Tendências insustentáveis de vício em trabalho, que eu falei, os workaholics. Perda de contato com as emoções e sentimentos mais profundos. Não me interessa. Eu preciso entregar e preciso ser percebido como um grande entregador, um grande batedor de meta, um grande cumpridor de resultados. Sua voz da mentira fala que você só será bom bastante com a dependência do desempenho e valorização externos. Estou sempre querendo provar alguma coisa para alguém. O próximo cúmplice aqui, sabotador, é a vítima. Para ganhar atenção e afeto, quer que você se sinta emotivo e temperamental. Sabe aquelas pessoas, se você disser um pouquinho mais grosso, se derrete, se acaba todo em lágrimas. Você já viu aquele desenho, é um desenho antigo, né? Que tem duas hienas ali, aí fala, ó céu, ó vida, ó azar, tudo é culpa dos outros, tudo é culpa do tempo, tudo é culpa do governo, tudo é culpa de alguém, nunca dele mesmo. Ele é sempre a vítima, é sempre a pessoa que é o centro da desgraça e de tudo que deu errado. As pessoas sempre fazem as coisas para prejudicá-lo. Então, nunca é responsável pelas suas ações. Foco extremo em sentimentos internos, principalmente os dolorosos. Tem uma tendência para Marte, né? Gosta de sofrer. Com isso, ocorre o desperdício de energia mental e emocional. Claro, né? Já vive ali as emoções ao extremo. Sabe as pessoas que fazem tempestade no copo d'água? Sabotador, vítima, agindo com muita força. As pessoas à sua volta sentem-se frustradas por não conseguirem fazer você feliz por muito tempo. Sua voz da mentira, a vozinha lá da vítima, diz que agindo assim é a melhor forma de atrair a atenção e o carinho das pessoas. Você sabe, aquela pessoa que está ali, se eu me fizer de doidinho aqui o tempo inteiro, pior que ele não diz isso porque não tem essa consciência, né? Simplesmente age assim. As pessoas vão vir aqui, vão me ajudar, vão fazer as coisas por mim e vão me dar a atenção que eu tanto quero. O hiperracional. Foco intenso e exclusivo no aspecto racional de tudo, relacionamentos inclusive. Então, você sabe aquela pessoa que abre o aplicativo aqui, abre um programa para colocar lá, estou pensando em me relacionar com alguém. Então, vai lá, coloca as características suas. Tem até um filme, né, cara, do Ben Stiller, eu não lembro o nome do filme, que ele tem um programa, um software, que ele coloca ali as informações dele, da pessoa com quem ele está interessado em se relacionar, e o aplicativo vai lá e diz se o casal vai dar liga ou não, se eles têm afinidade ou não. É o hiperracional aí, o sabotador hiperracional agindo com força. Impaciente com as emoções das pessoas, vendo elas como indignas do seu tempo e consideração. São aquelas pessoas que julgam, né? Julgam demais os outros, e se aquelas pessoas não são boas o suficiente, eu não devo perder o meu tempo com elas. Você pode ser visto como frio, distante e intelectualmente arrogante. Sempre me considero superior intelectualmente às outras pessoas. Limita sua profundidade e flexibilidade com os relacionamentos no trabalho e na vida. Intimida as pessoas pouco analíticas. Faz as pessoas que, teoricamente, se sentem, né? Nossa, se o hiperracional encontrar com a vítima, coitada da vítima. Coitado do infeliz, da infeliz aí, que tem o sabotador vítima como cúmplice. Sua voz da mentira diz a você que sua mente racional é a forma mais importante e útil de inteligência que você possui. O hipervigilante, nossa, sabe aquela pessoa que não descansa,
não baixa a guarda em tempo nenhum, está sempre aqui olhando e acreditando que o perigo está na iminência de acontecer a qualquer momento, com uma bomba nuclear, que um foguete, um asteroide vai cair, que o carro vai bater ali na frente. Aquela pessoa que está atenta a tudo o tempo todo. Ansiedade intensa e contínua sobre tudo que pode dar errado. Foco e atenção voltados aos perigos que o cercam, enxergar até onde não tem. Estado de alerta ligado full time, da hora que... Não, você imagina o estado de nervos de uma pessoa como essa, né? Estresse contínuo que exaure você e os outros, porque o mal não é só ele. O mal acontece a todas as pessoas que estão à volta. Porque imagina você estar com alguém que está ali sempre atento a tudo, acreditando que tudo pode dar errado a qualquer tempo. Sua voz da mentira potencializa os perigos ao seu redor e só mantendo-se alerta para prevenir o pior. Não posso baixar a guarda, nem quando estou dormindo. O inquieto, constantemente em busca das emoções maiores e com foco sempre na próxima atividade. Você está aqui lendo um livro, mas você já está pensando no próximo. Você está aqui usando o computador, digitando um texto, mas já está pensando no próximo que você tem que fazer. Está falando no celular, alguém está falando com você, mas você está pensando no próximo assunto que você tem que tratar. Quer te manter sempre ocupado. Você sabe aquelas pessoas, eu quero me manter, eu tenho que manter ocupado. Não sempre o seguinte, que eu sou bom, eu trabalhei, eu fui produtivo, se eu me mantiver ocupado o tempo inteiro. E a gente sabe que produtividade não é isso, mas são pessoas que têm a necessidade, multitarefas, está fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Não te dá chance de relaxar para sentir paz e alegria com a sua atividade atual. São pessoas que não têm foco nenhum, zero, no momento presente. Estão sempre à expectativa das próximas coisas e deixam de viver a sua vida atual. Esse é o inquieto. Te faz deixar de lado as coisas e relacionamentos que realmente importam, para focar sempre nas próximas coisas. As pessoas têm dificuldade de acompanhar o seu estilo de vida e sentem-se distantes de você. Sabe aquelas pessoas que não conseguem parar, estão sempre em atividade, não conseguem relaxar, sentar para ler um livro, sentar para conversar, né, com alguém do seu relacionamento, com um amigo, com a família, não consegue fazer isso. A sua vozinha da mentira diz que, ao manter-se ocupado, você vive a vida intensamente, esquecendo-se que uma vida cheia faz você perder a vida que está acontecendo aqui, agora. Inclusive, a mindfulness, né? a meditação no modo mindfulness, trabalha exatamente isso. Se você tem um inquieto muito forte, né, em você, como seu sabotador cúmplice, se você se identificou, se viu aqui, procura conhecer um pouco mais sobre a meditação mindfulness, que ela trabalha exatamente o foco no momento presente. O controlador tem necessidade absurda de estar sempre no comando, né? É aquela pessoa que quer sempre ter o controle de toda a situação, quer manter o controle sobre as pessoas e situações, gerando alta ansiedade quando isso não é possível. Ou você está no controle ou está fora, não tem outra possibilidade. Se eu não estiver tomando conta da situação, a situação está fora do controle para mim. Resultados de curto prazo, resultados de longo prazo comprometidos. São pessoas que pensam sempre em executar a tarefa do agora. A voz da mentira dele diz que você precisa estar no controle para extrair o melhor das pessoas à sua volta, e todas elas precisam servir você. O esquivo está na outra ponta. Foco extremo no positivo e prazeroso, não quer entrar em conflito. Sabe aquelas pessoas... não, você diz isso, eu concordo. Se uma outra pessoa diz exatamente o contrário, eu concordo com você também. Eu quero evitar o conflito. Evita tarefas difíceis, desagradáveis e conflitos. Procrastinação na estratosfera. Eu não quero escolher, porque escolher me faz abrir mão das outras ações, e eu não quero me comprometer com isso. Sabe aquelas pessoas que não querem se comprometer? Não querem assinar nada? Não, veja bem, olha, eu vi melhor, eu avaliei melhor. Não querem se comprometer. Tem dificuldade em encarar papos difíceis, situações sérias, papos complicados. São essas pessoas. Tem um esquivo ali como sabotador muito atuante. Fuga de conflitos. E aí, o que acontece? Quando você foge de tudo isso, uma hora isso explode para dentro de você. Uma hora você tem um pico, uma coisa que você precisava ter dito, uma situação que você não concordou e você não teve coragem de enfrentar, e tudo isso uma hora explode para você. Né? Começa a surgir manchas na pele, você tem um ataque cardíaco, então, explode com pessoas que não deveriam, né, receber aquela explosão naquele momento. É comum atraso na conclusão de coisas, são pessoas que estão sempre difíceis, né, de cumprir horários. E a vozinha da mentira dele diz que você está sendo positivo e não evitando os seus problemas. A ideia é agradar todo mundo.
E aí, qual deles mais se destaca em você? Conseguiu se identificar em algum desses sabotadores? Vocês vão perceber que a gente tem aí todos, né? A gente tem um pouco de todos eles, mas o crítico e mais um cúmplice são os que, de fato, regem as nossas ações. E lembre-se, a gente vai estar entregando aqui aos poucos, nós vamos falando com vocês técnicas para que você possa minimizar a ação desses sabotadores na sua vida. Então é isso, gente. Eu queria falar para vocês, caracterizar um pouquinho mais aí desses sabotadores. Espero que, de alguma forma, isso tenha ajudado você, e o importante aqui, para você identificar, é você poder caracterizá-lo, dar um nome a ele, e toda vez que você perceber que ele está agindo na sua vida, naquele momento, numa determinada situação, você dizer, opa, eu sei, eu reconheço que é você que está agindo aqui. Você vai perceber que a tua forma de enxergar o problema e de lidar com ele muda completamente. É isso aí, Emerson. Anderson, legal. Gente, quem teve paciência aí de ouvir essa aula até o final, tenho certeza que foi uma aula riquíssima. Eu pude me ver aí em muitas situações, né? O hipercontrolador, o crítico, algumas pessoas do nosso relacionamento, a gente acaba observando alguns perfis dela, né? Isso aí pode ser também tratado como um perfil comportamental das pessoas, né, Anderson? Sim, define. Gente, aula riquíssima, espero que você possa ter aproveitado. Ouve de novo o final aí, onde o Anderson caracteriza cada um dos críticos, muito bom, tá? Parabéns, viu, Anderson? Parabéns mesmo. Não se esquece de compartilhar, de dividir isso com outras pessoas. Conhecimento, ele é muito bom, mas quando você compartilha ele com outras pessoas, comenta com outras pessoas, ensina outras pessoas, você aprende de novo e aprende melhor. Então, compartilha isso com outras pessoas, depois compartilha esse nosso vídeo aí com essa pessoa. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, lá no YouTube. Eu sei que tem muita gente que segue a gente pelo Instagram, assiste o vídeo pelo Instagram, mas vai lá pelo YouTube. O YouTube tem mais ferramentas que você pode até acelerar um pouco mais o vídeo, pausar de uma maneira diferente do que nas outras redes sociais. Então, não se esquece de se inscrever no nosso canal, de curtir e compartilhar. Um abraço e logo, logo a gente volta com mais conteúdo. Valeu, um abraço para vocês. Até mais.